Pois é, amiguinhos e amiguinhas, chegamos no penúltimo episódio desta série maravilhosa. E agora eu pergunto pra vocês, mesmo tendo uma direção do Jonathan Frakes, será que isso será o suficiente pra fazer desse um bom episódio? Será que foi legal? Será que foi maneiro? Ou será que essa é uma missão impossível? Pam, 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 pam. Salvem, telanautas queridos! Tão aguardados de volta aqui ao programa do Teletracker com o seu Heitor Teixeira, euzinho, que tô aqui pra gente conversar mais uma vez a respeito de Star Trek Discovery. Uma das últimas vezes que a gente deve fazer isso, diga-se de passagem, já que a gente chegou no 9º episódio da 5ª e última temporada com o episódio O Ponto de Lagrange, ou Lagrange Point. Ou vice-versa, se quiser inverter também funciona. Ora, mas Heitor, o que é que significa esse tal ponto de Lagrange? Você me pergunta, e eu respondo pra vocês. É aquele lugarzinho meio entre o lá e o cá, quando as coisas te puxam, mas é aquele lugar onde o filho fica pra mostrar que não vai escolher nem o papai nem a mamãe. E pra você que tava se perguntando se os caras não corriam o risco de repente alguém aleatoriamente simplesmente tropeçar por aí ao longo de tantos anos no tal poder dos progenitores, eu vou dizer pra vocês que eu achei que a coisa não tá 100% segura, mas até que a explicação foi, a princípio, bastante satisfatória, já que esse lugar específico onde os cientistas daquele tal pacto dos 800 anos atrás resolveram colocar o negócio é um lugar tão difícil de chegar e tão improvável que é quase a mesma coisa que você estar procurando uma agulha num palheiro. Ou uma agulha em muitos palheiros. E o problema todo é, depois que você encontra a tal agulha, você ainda tem que saber como é que abre ela, porque tem que ter a chave e ainda tem que manjar dos paranauê. Então, talvez deixar lá indefinidamente fosse o tipo de coisa que ninguém fosse simplesmente sair assim, encontrando do nada. Quase certeza. E isso que eu vou falar agora em relação ao problema proposto da ideia central da temporada, que é algo que a gente vem vendo ao longo de todas as temporadas de Discovery, é a mesma reclamação de sempre. Se não é necessariamente uma reclamação, é uma observação, que os caras não sabem trabalhar com histórias que sejam um pouquinho menores. Tudo tem que ser mega escalafobético. Então, eles jogam a nossa expectativa lá no teto. O problema é, você espera coisas super mirabolantes e aí você fica fazendo vários planejamentos mentais na sua cabeça ao longo de todas as semanas em que você assiste, tecendo teorias e pensando em coisas que você busca de dentro do canon para poder justificar o que seria a tal coisa tão grandiosa. E aí não é que no final os próprios roteiristas que propuseram a ideia não conseguem entregar algo tão grandioso quanto a nossa expectativa gerou? Isso é, no mínimo, muito broxante. Não sei se vai ser o caso dessa vez aqui. Mas é aquele negócio. Já aconteceu tantas vezes que qual é a chance que dessa vez a coisa de fato vai dar certo? E eu prometo pra vocês que se eu tiver errado, eu vou ser o primeiro a vir correndo aqui, dar o braço a torcer e pedir desculpa pros roteiristas. Prometo. Isso sem falar que não vai ser só o desfecho desse mistério da vez na temporada, mas o desfecho da série toda. E aí eles já tinham falado que não necessariamente gravaram as coisas sabendo que essa ia ser a última temporada, mas tiveram a oportunidade de gravar umas cenas extras para poder embalar a coisa num pacote fofinho, bonitinho, com cara de término, para não ficar aquele negócio largado ao relento. Meio que nem aconteceu com a série Enterprise, foi uma pena. Então eles já começaram no lucro nesse sentido, e eu torço para que a coisa acabe de forma, no mínimo, satisfatória. Antes de começar a parte carnuda do vídeo, falando sobre tudo que eu penso e recapitulando as sequências de ação com as cenas, dizendo o que aconteceu nelas, o que eu penso a respeito de cada coisinha, eu vou pedir para você que tá chegando agora e você que já é
telanauta das antigas, deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o canal a se manter relevante e ter a chance de chegar em novos possíveis interessados. Conhece alguém que você acredita que pode gostar de assuntos como os que eu trato aqui no canal? Compartilhe os meus vídeos, indique o canal para que a pessoa também possa se inscrever e considerem todos ativar o sininho para vocês não correrem o risco de perder nenhum dos meus lançamentos. Jorjão, vai lá e deixa o teu recado, meu querido. E para você que quer ficar bem informado com o resumo das principais notícias da semana no mundo da ficção científica e da fantasia, não perca o Sci-Fi News, com lançamento aos domingos ao meio-dia, aqui no canal Na Tela. Comigo, Jorge Saldanha, direto da redação. Vejo você lá. Valeu, Jorge. O pessoal também está convidado para assistir o vídeo até o final, onde a gente vai conferir os comentários dos nossos telanautas no Momento dos Telanautas, que tá aberto para todo mundo participar. Querendo, é só dar uma conferida nas regras que estão na descrição do vídeo. E a partir desse ponto aqui, eu vou falar sobre tudo sem medo de ser feliz. Então fiquem aí com seus avisos de spoiler, porque não vai faltar coisa para ser desmanchada e destrinchada nesse vídeo aqui. Vem com o tio Heitor. O Saru mal chega em casa e a Tirina já vem contar pra ele que o bicho tá pegando, que o encoraçado dos Brin tá indo pra lá, pro lugar onde tá o tal poder dos progenitores, que a situação tá tensa e aquele negócio todo, e ele ainda tá tentando entender, porque o coitado ainda não conseguiu nem colocar a mochilinha dele no canto sossegado e já tá tendo que lidar com esse perrengue todo aí. Como eu tinha falado em vídeo anterior, eu achei que os Brin ficaram meio um pastiche de várias características que eles acabaram pegando de outras espécies dominantes, de antagonistas que a gente vê nessa franquia. E aí, além de tudo, ainda tem esse papo de ter as facções, o que me lembrou bastante inclusive os Kazon, que lá parecem até ser menos evoluídos nesses quesitos mais tecnológicos e tudo mais, mas tem esse negócio de ser umas culturinhas que ficam brigando umas com as outras com umas picuinhas internas, ao invés de fato ter uma unidade que controla o poder Brin em todos os lugares de uma forma que você respeite quem tá no comando. Então aqui uma facção ficou sabendo que a outra facção tá conseguindo algo que eles queriam, que eles nem sabiam que existia, mas que eles com certeza vão passar a querer assim que descobrem, e vão correr atrás para se enfiar no meio disso tudo. O que, se lidar com uma facção já é ruim, lidar com duas ou mais pode ser chatinho, né? Então, para dar aquele heads up, o amigão Saru manda um fio pra Michael na Discovery e fala pra ela: fia, vaza, não dá mais tempo, os caras estão chegando aí, minha querida. Eu até queria ter tempo de bater um papo contigo, trocar uma ideia, mandar o cartão postal lá que eu fui passear, fui resolver uns negócios, mas não dá, porque agora o negócio é correr, então vai. Aí, pra mais uma vez ter aquela sensação de tensão que os roteiristas de Discovery não sabem trabalhar sem, a gente vê que o motor de esporos recebeu sim alguma atenção, conseguiram arrumar uma série de coisas, ele já não tá tão ruim, mas ainda tá meio bambo das pernas. Mesmo assim, o Stamets fica sabendo que ele vai ter que fazer o salto de um jeito ou de outro, gostando da ideia ou não, só pra dar graça pra situação. Eles ativam a camuflagem, que é sempre útil quando você, né, quer ser visto assim de cara, e aproveitando que você está no século 32, você pode usar isso sem ferir necessariamente os tratados que impediam isso de acontecer lá, que tinha sido prometido para Klingons e Romulanos, que a Federação não ia usar essa tecnologia, aquele papo todo, mas agora a gente mal vê os Romulanos, quanto mais os Klingons nessa série, que depois que foi pro futuro, a gente nem ouviu mais falar dos caras. E aparentemente vai chegar o último episódio e não vai ter mais deles. Que a galera reclamou tanto dos Klingons que foram colocados na primeira e segunda temporada, que, pelo amor, tinha aquela cara de emoji de cocô, e aí o povo resolveu limar eles completamente da série. Então a nave ativa o raio da camuflagem e salta pro lugar. Mas aí onde é que ela chega? No meio, não de um, mas de 2 buracos negros nervosos. E aí, para poder se afastar e chegar num lugar ali menos turbulento,
primeiro nós vai dar uma chacoalhadinha. Então, como eu estava falando na abertura do vídeo, eles descobrem que o ponto para onde eles têm que ir, na verdade, é um outro lugar que fica ali meio que no meio dos dois buracos negros, que é o tal ponto de Lagrange. É o tal lugar onde a ação gravitacional de um dos dois buracos negros não se torna forte o suficiente para roubar o tal produto, o tal artefatão, para si. Então ele fica equilibrado ali no meio. Que também não é uma coisa grande, gigantesca. Se você não sabia aonde procurar, você ia passar a vida inteira por lugares como esse e não ia nem olhar. Porque o negócio é bem pequenininho ali, ó. Acreditem, não dá pra ver de longe não. Mas, num instante, os Brin já chegam e estão aí. Justamente encontrando a tal coisa ali, na hora em que a Discovery chega e tá fazendo a sondagem, ela encontra essa tal coisa, que eles ainda não sabem bem o que é, mas é uma parada meio cilíndrica ali e tal, feita de um material que eles não conseguem penetrar com os seus sensores, o que é clássico. Usam coisas assim até para esconder uns babados da visão de raio-x do Super-Homem, porque não fariam isso com a Discovery, não é mesmo? E aí eles têm ali uns detalhes que indicam que muito provavelmente isso daí tá aí, tem uns 800 anos. Então casa, né? Aquele negócio que você fala, ah, foi os carinha lá que deixaram aí, ia ser mais quem? Só que olha só, os caras ficam lá de papinho, conversando, e os Brin vão lá e catam o bagulho pra eles. Óbvio, como a Discovery ainda tá camuflada, os Brin, que nesse ponto eu acho até que foram bastante burrinhos desde a última vez, ainda acham que os caras foram destruídos e estão mortos nesse momento. Aí a Adira, que há um tempo a gente vê que tá tentando cada vez ser menos acanhada, mais participativa, menos medrosa, e entender que ela é bem aceita e capaz no meio dessa galera toda, participa com a ideia da tal trava de teletransporte, que era uma coisa que ela já usava desde antes dela vir fazer parte da galera da frota, quando ela ainda estava com o pessoal da Terra, e a Terra já tinha se separado da Federação, lá na terceira temporada, lembra? Isso sozinho é uma boa ideia que funciona como uma ferramenta, mas não resolve nada. Aí a Burnham é obrigada a tomar uma atitude mais perigosa, mas para resolver a situação ela cria duas equipes, já que eles descobrem que tem uma fraqueza num ponto da nave encoraçada dos Brin, com a qual eles não conseguiriam passar com a Discovery, mas com uma nave auxiliar daria. E aí lá eles dividiriam a galera em duas equipes, uma para ir cuidar de uma determinada coisa na ponte, para derrubar o escudo geral da nave, e a outra patotinha para ir pro hangar colocar a tal trava de teletransporte sugerida pela Adira. É loucura? É. É missão impossível? É também. Que pra dar certo, teria que ter alguém capaz de hackear o sistema Brin de lá de dentro. E quem é que já teve a oportunidade de fazer isso antes? E seria a pessoa mais indicada para fazer novamente? Acertou, miserável! A Adira! Vamos lá, cria coragem, minha filha. Mas calma, vai ter roupinha Brin pra galera toda. Mesmo as miras sendo baixinhas, ninguém vai perguntar se você não é meio baixa para um Stormtrooper. Aí dentro da nave chega a hora da Maul, que tá seca pra entender o que tá acontecendo lá, porque não vê a hora de ressuscitar o marido, tentar entender como é que o negócio funciona, então põe a chave e manda-lhe um cobaia. Parece que a parada é meio um portal extradimensional, porque parece que meio que nem a TARDIS do Doctor Who, que eu já tinha comparado episódios anteriores. Essa daqui também tem um interior maior do que o exterior ali no cilindrinho, mas eles deixam o negócio meio brilhandinho para esconder e ficar mais misterioso. Aí, como é perigoso sair, né, continuando mexendo no negócio assim à torta direita, sem saber o que ele faz, os cientistas Brin meio que chegam para dar uma analisada. E é lógico que isso leva tempo, e ninguém tem tempo pra nada. E enquanto isso, ela, a Maul, a loirinha da água oxigenada, salva o Lak numa pendrive. Pois é, lembra que a gente já tinha visto isso lá atrás, na nova geração, no episódio Relics, onde a gente achou que tinha sido um recurso
super inteligente e engenhoso por parte do Montgomery Scott, nosso engenheiro escocês favorito, que para conseguir se salvar numa situação extrema, arranjou um jeito de colocar o teletransporte em loop. E a gente achava que aquilo tinha sido a primeira vez que a coisa tinha sido feita, até que a gente vê em Strange New Worlds, que se passa lá ainda no século 23, o próprio Dr. Mabenga já fazia uma parada assim com a filha dele, que era doentinha, e se ficasse viva durante muito tempo enquanto ele fazia a pesquisa da doença dela, ela corria o risco de morrer, e aí eles meio que tiraram o brilho da genialidade do Scott fazendo o negócio lá. Mas agora que o negócio é feito assim, à torta e à direito, parece que arranjaram um jeito inclusive de você baixar o app na Google Play Store e aí você salva o namorado morto na pendrive. Os papais Culber e Stamets estão lá se despedindo e desejando boa sorte para a filha adotiva Adira, numa cena que vou falar para vocês, ficou bem família. Cena essa que eu sei que um monte de gente aí vai ficar de mimimi reclamando porque são um bando de recalcado, mas se fosse em qualquer outra série da época Legado, com personagens héteros mandando um tchauzinho pro seu próprio filho, a menos que o personagem fosse muito pentelho, chato e malquisto, ninguém ia ter um ai pra falar. Mas aqui a galera vai se sentir nos direitos de subir no tamanco. E aí, com tudo isso resolvido, a galera entra na shuttlezinha, na navinha auxiliar, e lá vão eles. Sendo que eles são obrigados a fazer umas manobras ali para explorar justamente as fraquezas do escudo do encouraçado Brim, de um jeito que transitar por ali não é a coisa mais confortável que tem. Aí é claro, para poder sair daquela situação, eles têm que se teletransportar de uma forma meio apressada e acabam caindo em qualquer lugar. Sem ter tempo de respirar, ver qual é que é, eles já se veem no meio de uma situação onde tá passando uma tropinha e aí eles são meio que pegos com as calças na mão, não literalmente, e a Michael tem que dar aquela improvisada, aonde o que ela para pensar que vai ser a melhor coisa a fazer é agir dando petit. Porque ela só viu os caras fazendo isso até agora. Então ela acha que é bem visto ali, né, na sociedade, na cultura Brim, você gritar com os outros como se você fosse uma Karen. Fica engraçadinho? Fica. Faz todo sentido? Não. Não muito. A presidenta Rylak da federação tá tentando usar de caminhos diplomáticos para falar com outra facção Brim. Só que os caras não estão a fim de responder. Então, aparentemente, para dar uma forçada, o jeito vai ser mandar uma nave auxiliar, outra nave auxiliar, e naquele caminho para poder bater na porta dos caras e falar: então, vocês têm um minutinho pra gente falar a respeito da palavra de Nosso Senhor Gene Roddenberry? Quem acaba se destacando como voluntário é o Saru, que a gente sabe que ele tá fazendo isso por motivos muito bons, inclusive pela ligação óbvia que ele tem com o pessoal da Discovery. Como ele tá ali às vésperas do casamento, a gente vê a reação da T'Rina, que apesar de agora já ter uma certa mistura com a cultura e o sangue romulano, ainda apesar de tudo é primariamente uma vulcana, então ela dá aquela segurada na cara, mas a gente vê pelas nuances e por aquele espasminho involuntário no canto da pálpebra esquerda que essa noite o Saru vai dormir no sofá. A Michael e o Book, adivinha, estão parando mais uma vez para trocar ideia sobre o relacionamento. O que não deu tempo de falar antes sobre a tal paisagem mental lá, eles meio que tentam dar uma explorada agora. E ela mais uma vez abre o coraçãozinho dela a respeito do que rolou lá. Chega em algum lugar? Não chega. Até porque não dá pra perder muito tempo, eles têm que aproveitar a mudança de turno pra conseguir se misturar com a patotinha e transitar no meio dessa galera aí. Porque eles já estão sendo super ousados, não é mesmo? Por falar nisso, a outra dupla também chega na ponte do tal encouraçado. Ou seja, o comandante Rhys e a Adira, que chegam lá falando grosso com o cara menos graduado do lugar, que seria a versão alferes, que fica ali cuidando de um console qualquer, que pode ser usado para hackear justamente o sistema. E a gente vê que isso é bem modus operandi mesmo dessa galera. Quanto mais
arrogante, agressivo, mas dentro do normal você tá. Aí, aqui entre a gente, não sei se vocês pensaram nisso enquanto estavam assistindo, desde que eles chegaram aí com as roupinhas Brim e tal, e a Michael esperou ativar lá o tradutor universal e aquele papo todo, mas rola um esquema de enquanto eles estão com o capacete, eles conseguem trocar uma ideia entre si, via rádio e tal, pessoal da Discovery, mas quando eles querem conversar e ser ouvidos por outros Brim, eles falam e são traduzidos. O problema não é nem que eu ache que uma coisa dessas não pudesse acontecer de fato, porque eu até acredito que o capacete tenha tecnologia suficiente para que vede a acústica do que está sendo falado quando eles querem fazer um off ali entre eles e tal, mas me pareceu uma coisa que eles usam de uma forma tão natural, de uma hora estão falando com o Brim que está na frente deles e sendo traduzidos e outra fazendo aquele comentáriozinho tipo, escuta, vai acontecer assim, não vai, tamo bem, não tamo, vai dar certo, não vai, e só quem é da patota e justamente da dupla que eles querem que escute e receba a tal da mensagem. E aí me pareceu uma coisa um pouco antinatural, só um pouquinho. Os caras estão flertando ali com esse negócio de mostrar pra gente o quão desconfortável o Rainer tá com o lance de estar no comando da Discovery, quando a gente vê que ele tá passando ali uma revista geral de estação por estação, de posto por posto, pedindo pra galera comentar como é que tá a situação geral da coisa. E aí a gente vê que quando a Tilly vai meio que dar aquela coisa de conselho pra pô, tá deixando o pessoal desconfortável, tal, senta aí na cadeira, pô. Ela tá aí pra isso, inclusive, pá. Ele dá aquela respirada fundo, dá aquela patada com gosto, mas com estilo, pra mostrar pra ela que, menina, pra cima de mim. É um personagem que a gente vê que eles têm trabalhado para que ele de fato aprenda uma série de coisas de outras culturas, para poder interagir com outras galeras que não necessariamente pensam e agem como ele de forma mais eficiente. Mas ele não deixou de ser quem ele é, não é verdade? E já que tá difícil continuar o caminho para chegar onde eles precisam, a Michael e o Book, na hora que vão tentar abrir lá o negócio com o capacete, que obviamente não é registrado no sistema, dá problema e eles são obrigados a partir pra porrada. Eu acho super compreensível que a série queira cá ou lá justificar umas ceninhas de ação, uns combates físicos e tal, porque a gente sabe que os caras têm feito o possível pra conseguir levar a sua mensagem pra fora da bolha de pessoas que gostavam do estilo mais antigo de Star Trek, que às vezes tinham episódios inteiros que eram basicamente só blá blá blá. E aí, para você continuar relevante e alcançando novas audiências, os caras vão testar novos métodos e tal, o que eu entendo, ok? Não necessariamente concordo, mas entendo. O problema é, eles resolvem fazer isso em certos momentos que quebram a lógica interna de certas situações, porque num lugar com um grupo e um corpo militar do estilo que é mostrado e dito, e eles batem tanto na tecla, que é essa coisa fechada, dura dos Brim, você faz com que aquela galera que tá ali no esquema militar pareça um bando de idiota, fazendo então coisas que gerariam uma repercussão imediata. Não era só pra ficar engraçadinho. E quando eles finalmente conseguem catar um capacete do outro cara, colocar pra abrir a porta, eles chegam lá no tal do hangar e presenciam mais gente sendo enfiada dentro da tal câmarazinha do cilindro, que tem lá o poder dos progenitores. E aí outra coisa que meio que como a cena começou com o papo da pancadaria e evolui pra isso, a reclamação ainda é basicamente a mesma. Star Trek sempre teve uma mão dada com o bom humor. Você sempre teve bons episódios que faziam você rir com coisas inteligentes, de uma viradinha que é uma explicaçãozinha, um comentário jocoso, um jeito de tirar alguma coisa com ironia, tal. Você sempre teve momentos de alívio cômico sem necessariamente fazer o negócio virar humor cômico descarado, de comédia pura e simples. Então eles terem feito esse esquema dos personagens estarem se colocando no meio de uma civilização que eles não conhecem os costumes e terem que improvisar, eu acho até que foi por um caminho desses onde eu achei a proposta bem feita. Deles estarem tentando fazer um embromation,
sem saber exatamente o que estão dizendo, quando o Book meio que embarca no negócio de, para poder desviar a atenção do outro carinha lá, começar a falar a respeito do negócio do tal festival que eles nem sabem qual é que é direito, quase que meio que flertando com o cara, enquanto a Michael, com aquele negócio que eu falei de que quando ela fala só ele escuta e os outros em volta não, ela fica meio que tirando com a cara dele e tal. Então foi mais um momento engraçadinho ali que eu entendo bem o porquê que tava lá, pra poder dar aquela amansada nos ânimos e fazer ficar um momento onde você curte aquela parte do episódio como algo que deixa você com aquele sorrisinho no canto da boca sem necessariamente ter que gargalhar e tal. Por outro lado, ficou engraçadinho? Ficou, mas também ficou meio vergonha alheia. Lá na ponte, a Adira finalmente consegue terminar o que ela foi lá fazer. O problema é que muitas coisas têm que estar alinhadas para que ela possa implementar o que ela foi fazer. Então vai ter que segurar a onda mais um pouquinho. A Mol tá lá acompanhando, ver se eles entendem o que acontece com o pessoal que é enviado para dentro do tal cilindro, que é meio um cofre, meio um portal ali, que eles não estão entendendo 100% do que acontece, mas ela tá prestando atenção com vontade, quando finalmente os caras se dão conta que o pessoal que tava tomando conta da porta, a tropinha que tomava conta ali, os seguranças, sumiram. Olha, finalmente, isso era para ter acontecido de forma instantânea no momento em que aqueles caras são derrubados. Só dizendo. Então até ela percebe que os caras estão de fuleiragem. Não tem um profissional que preste no raio desse corpo militar aí. Parece um corpo militar de uns lugares aí que a gente conhece na vida real. De qualquer forma, ela manda soar o alarme e agora a ordem é: todo mundo tem que mostrar os documentos. Corta pro Saru e pra T'Rina batendo o papinho deles dessa vez, que obviamente vai ter a ver com lógica versus dever versus amor e serviço. Eles não são crianças e sabem bem aonde eles estão se enfiando, sabiam com quem eles estavam se relacionando quando eles resolveram levar esse relacionamento a sério. Então não dá nem pra dizer que um tá puto com o outro, desapontado com o outro, porque meio que é a vida, eles sabem. Mas de qualquer forma eles conseguiram fazer, os produtores, o Jonathan Frakes, a coisa de um jeito que a cena ficou, sim, com o seu grau correto de dramaticidade e, mais uma vez, esses personagens foram super fofinhos. Como o bicho então tá pegando com o alerta, comendo solto lá dentro da nave, e o pessoal dos times avançados vai precisar de ajuda, automaticamente o comandante Reiner vai ter que arranjar um jeito de puxar a distração para outro canto. E é aí que ele resolve sair da camuflagem e dar uma ligada pro pessoal lá, naquelas de: oi, surpresa, deu morremos, inclusive precisamos conversar, tem como bater um papinho agora? É muito curioso como a Mol, mesmo parecendo surpresa, ainda demonstrou uma nuancezinha de que estava contente com o fato. Mas aí chega a tal notícia de que a Michael morreu. É mentira, mas é o que é dito ali, porque o cara tá tentando ganhar tempo. E aí fica aquele negócio de: parece de fato que a galera inteira da nave comprou a ideia de que agora quem manda na bagaça é ela. E isso foi uma das coisas mais difíceis de engolir até agora. Falando sério mesmo. E aí, o Reiner usa o caô de dizer pra eles, pros Brin e pra Mol, que a primarca Tahal tá vindo também, com a patota dela atrás desse encoraçado aí, e que ele pode ajudar. Na hora eu achei que nem fazia tanto sentido assim, porque afinal de contas, se essa galera do encoraçado Brin não consegue dar conta do outro encoraçado Brin que tá vindo, o que a Discovery vai conseguir fazer com alguém de fora? Se eles são inclusive xenofóbicos. Nesse meio tempo então, enquanto o papo tá rolando lá só pra ganhar tempo mesmo, a Michael e o Booker conseguem chegar perto do tal cofre portal e tentam fixar a trava de teletransporte.
na bagacinha lá. Só que eles são pegos. A Burnham então tira o capacete e faz um discursinho meio cifrado, mandando uma letra ali que o Rainer mais uma vez é capaz de entender. Que nem lá atrás, numa outra vez que aconteceu algo assim, que ela citou uma parada que era da cultura dele. Dessa vez ela faz um negócio que não chegou nem a ser tão sutil assim. O lance todo é, ele capta a mensagem dela, ó, amada mestra, e resolve arranjar um jeito de ir matutando como é que ele vai fazer para implementar o tal do plano. Que nessa altura do campeonato todo mundo já tinha entendido o que ela queria. O lance é que o tal plano, para dar certo, vai precisar de várias pessoas agindo de forma coordenada. Mas a Adira já tinha meio caminho andado, e o Rhys, para garantir que ela esteja a postos, acaba dando um passo à frente e parte ele para a pancadaria dessa vez. Até eles serem teletransportados para fora de lá. Aí, a Discovery, que até então foi dito, redito e dito mais uma vez que não era páreo para esse encoraçado, chega batendo de frente, estraçalhando o caminho para poder invadir o encoraçado Brin. Chega com vontade, quebrando tudo, menino. E aí, no desespero, a Mol acaba entrando no tal do cofre brilhante. E a Michael, depois de uma suspiradinha pro Book, dá uma piscadinha leve do tipo... Entendeu, né? Tia, quando voltar a gente conversa. E vai atrás da moça. E aí então a Discovery chega arregaçando tudo dentro do tal do hangar, por causa do ângulo que o Stamets tinha proposto, que dizia que ia funcionar, porque a matemática não mente. O cofre sai rolando lá pra fora e nesse momento, não sei se vocês notaram ou se vão concordar comigo, mas a musiquinha ficou com a maior cara do Star Trek do J.J. Abrams, vindo lá tipo de 2009 pra cá e tal. Então lá fora o cofre se rompe e vira eu sei lá o que é aquilo. E aí a Burnham tá viva? Tá morta? É óbvio que tá viva, a gente sabe que ela tá no último episódio. Mas de qualquer forma, qual é? O Book tem fé e agora o Rainer tem uma nova missão. E aí ele finalmente se senta na tal cadeira de capitão. E meio que como foi o que deu pra arrumar, assim, de bate-pronto, ele solta lá a frase dele do... Vamos nessa. Ficou meio paia, mas assim, sem aviso foi o que deu pra arrumar, né? A gente já tinha a noção de que esses dois últimos deveriam de fato ser uma espécie de episódio duplo, onde eu não esperava que a história desse aqui tivesse exatamente um fim, mas eu não posso lutar contra a sensação de que rolou uma parada ali meio anticlímax. Não foi bem um coito interrompido, mas meio um coito postergado. E como foi um episódio que colocou todo o seu foco na aventura, nesse sentido eu posso dizer que eu acho até que ele foi feliz, foi legalzinho. Tem obviamente uma coisa ou outra ali que se eu fosse responsável pela série, eu teria dado soluções diferentes, às vezes em pequenas coisas sutis, ou no como eles cuidam de uma determinada coisa que aparece pelo caminho e tal, mas, de qualquer forma, ainda com esses detalhes, eu acho que foi um episódio ok. Até o Saru acabou sendo reservado para aparecer só no último episódio, e eu espero que ele volte tendo mais tempo de tela e relevância antes do casamento. E aí então finalmente nós chegamos no momento dos telanautas, aonde o Gervásio enviou pra gente: Oi Heitor, primeiro desculpe pela demora em comentar, mas estava sem tempo. Segundo, feliz aniversário mesmo atrasado. Gervásio, muito obrigado. Bom, eu pessoalmente gostei do episódio, lembrando que ele tá falando do episódio anterior. Todo mundo que tá aqui no momento dos telanautas tá falando do episódio anterior. Firmeza? Pois sou uma pessoa que é fácil de se agradar, assim eu consigo gostar do episódio, mesmo reconhecendo que algumas dificuldades de implementação de boas ideias de roteiro, que como você disse, umas 2 revisões poderiam ter sido resolvidas. Mas no quadro geral, o episódio e a série Discovery estão me agradando, e já estou triste com o fim da mesma. Até mais.
Gervásio, eu fico feliz que você esteja curtindo essa série e tenho certeza que você não tá sozinho. Tem um monte de gente que gosta dela com afinco. E eu acho que isso é algo muito positivo. O lance todo eu acho que essa foi uma série que plantou boas ideias desde o começo, mas muitas das coisas que foram propostas foram entregues pra gente de formas que às vezes faziam com que os fãs torcessem o nariz por detalhes, sendo que uma revisão bem dada, não apenas no episódio anterior, mas na maior parte das ideias que foram colocadas na série, poderiam ter feito essa se tornar uma série unânime e não apenas que agradasse uma parcela dos fãs, o que é uma pena. E já na participação do Mauro Duarte nós temos: o que faltou eu perguntar no último momento do Telanauta é parecido com o que o Jonilson escreveu semana passada. Fiquei imaginando, no episódio 10, Shatner como um deus ou algo assim, e a Michael perguntando por que Deus precisa de espaçonave. Agora sério, porque até então ele tava de brincadeira, tá galera? Também achei, como você, que deveria ser mais profunda e filosófica a imersão da Michael na biblioteca virtual. Este seria meu único ajuste de roteiro. Pois é, Mauro, eu tenho certeza de que todo o processo que leva ela a fazer aquele discursinho aonde ela entrega o coração pro autoconhecimento e coloca as coisas ali como uma pessoa que passa por tantas coisas e principalmente, como tem se falado por aí, uma mulher negra enfrentando os perigos e adversidades de um mundo aonde tanta coisa é cobrada de uma pessoa com essas características, realmente é algo que tem o seu lugar. O problema eu creio que foi colocado num momento equivocado e tratado de uma forma equivocada. Eu não retiraria isso jamais. Eu acho que isso é uma coisa que mereceu muito ser tratada, mas podia ter sido entregue num outro momento, de uma outra forma. A proposta em si, e a minha reclamação principal ali foi que o simples fato de alguém ter sido honesto e chegado nessas mesmas conclusões não era sinônimo de que a pessoa fosse uma boa pessoa, que fosse usar o poder dos progenitores de uma forma responsável. E, portanto, a minha sugestão deles terem feito um teste que fizesse a pessoa fazer uso do tal poder, sem de fato estar fazendo uso do tal poder, para que só então o tal guia mental pudesse julgar se aquela pessoa está usando aquele poder para fazer alguma coisa, fosse visto como bom ou ruim. Só isso. Ao contrário de você, sou péssimo roteirista, nota-se pela brincadeira no início, mas estava e continua me parecendo claro que a Maul ainda vai virar Imperatriz dos Breen. Observação, achei o Booker imaginário melhor em atuação do que o Booker real. Encaixou melhor no jeito do David Ajala atuar. Pois é, às vezes é aquela coisa, né? Você tem um ator que tem muito para entregar, mas tudo depende do que é pedido dele, do como ele é dirigido e o que é proposto na cena. Talvez você esteja certo, talvez o book de verdade não seja tão bom quanto o book quase de verdade. E em relação a Maul poder vir a se tornar a Imperatriz, não sei se chegaria a tanto, mas se chegar, isso poderia resolver muito do como essa galera tem a sua treta e impasse com a frota e a federação, mas por outro lado eu ia levar eles bem menos a sério. E mais uma vez nós temos a presença do Bruno Chassot, que mandou pra gente o seu pensamento, que diz: claramente o nome da engenheira Betazoide foi para referenciar a atriz que fez a Diana Troy. Bruno, imagino que não teve uma pessoa que assistiu a tudo isso até agora que não teve essa linha de raciocínio, porque de fato é bastante óbvio e bastante apropriado até. Eu curti. Então é isso, galera. Acho que eu consegui cobrir tudo de mais relevante que eu percebi no episódio, colocando os meus comentários aqui pra vocês. Se hoje eu tava mais animadinho que o de costume, é porque pra poder gravar isso aqui com um certo resfriado, eu me entupi de cafezinho. Então eu acho que eu tô meio aceleradinho. E galera, lembrando, o próximo é o último episódio, então a hora de vocês participarem do momento dos Telanautas é essa aqui. Se vocês quiserem dizer não apenas o que vocês acharam desse episódio, mas plantar todas as teorias e comentários
não só do que vocês acham que vai acontecer no último episódio, não só da temporada, como da série inteira, para deixar o registro de vocês. E se vocês estiverem certos, vocês poderem, inclusive, se gabar depois. A hora é essa aqui, meu povo e minha pova. Tô aguardando vocês. Vou ficando por aqui, mas deixo 2 sugestões de vídeo para vocês continuarem acompanhando o meu conteúdo. Um forte abraço, galera! E até mais! Nha nha nha. Nha nha nha. Nha nha.